Se eu te dissesse que existe uma única regra na Bíblia que pode transformar sua vida financeira, você acreditaria? Pode parecer exagero, mas essa verdade já foi comprovada por algumas das pessoas mais ricas do mundo, mesmo por aquelas que nem seguem uma religião. Durante séculos, esse princípio esteve escondido diante de nossos olhos, ignorado pela maioria, mas aplicado silenciosamente por bilionários e magnatas que entenderam seu poder. Eu decidi testar essa regra por 30 dias. E o resultado foi muito além do que eu imaginava. O que aconteceu durante esse período não pode ser explicado apenas por lógica financeira. Não foi sorte, não foi acaso, não foi mágica. Foi um alinhamento direto entre ação e consequência, um desbloqueio da mente para permitir que a abundância fluísse de forma natural. A Bíblia já ensinava esse princípio muito antes dos livros modernos sobre riqueza e da famosa lei da atração. Mas por que quase ninguém fala sobre isso? Por que essa regra não é amplamente divulgada se é tão poderosa? Esse experimento mudou minha forma de ver o dinheiro, a vida e até o próprio conceito de prosperidade. O que eu descobri pode ser aplicado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente da sua condição atual. E se você estiver disposto a entender e aplicar esse princípio, também poderá transformar sua realidade financeira. Mas antes de revelar o que realmente aconteceu, precisamos voltar ao começo e entender por que essa regra bíblica pode ser a chave para destravar sua própria abundância. Existe um segredo milenar escondido nas páginas da Bíblia que poucos ousam testar. Uma regra simples, mas incrivelmente poderosa, que grandes empresários e milionários discretamente seguem para atrair riqueza. Mas será que isso realmente funciona? E se alguém aplicasse essa regra à risca por 30 dias, sem desvios, sem desculpas? Essa foi a experiência que mudou tudo. E o mais surpreendente: o resultado não foi apenas financeiro. Algo ainda maior aconteceu. A lei da atração ensina que aquilo que cultivamos em nossa mente se materializa em nossa realidade. Mas e se houvesse uma forma de potencializar isso, seguindo um princípio bíblico que já está em prática há séculos? Durante esse experimento, uma única decisão desencadeou uma sequência de eventos inesperados, novas oportunidades, conexões improváveis e uma mudança de mentalidade radical. O que parecia apenas um desafio espiritual revelou-se um verdadeiro código para a abundância. Se você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com tanta facilidade, enquanto outras vivem presas a ciclos intermináveis de escassez, esta história vai te mostrar o motivo. O que aconteceu ao longo desses 30 dias desafia qualquer lógica convencional sobre finanças e prosperidade. Mas antes de revelar o que realmente mudou minha vida, é preciso entender uma coisa essencial. Qual é essa regra milagrosa e por que a Bíblia a defende com tanta firmeza? Se você está cansado de viver preso em dívidas e nunca ter dinheiro suficiente para realmente aproveitar a vida, precisa conhecer o método 136. Com ele, você garante que sempre terá dinheiro para pagar suas contas, investir no seu futuro e ainda viver com mais liberdade. Enquanto a maioria continua presa num ciclo sem fim de boletos e preocupação, quem aplica esse método consegue sair dessa realidade e finalmente ter controle financeiro. O link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Continuando. Em meio a tantas promessas e fórmulas para enriquecer, poucos olham para um dos livros mais antigos e sábios da história, a Bíblia. O que muita gente não percebe é que dentro dela há um princípio claro e direto sobre prosperidade. Um código que aqueles que compreendem e aplicam transformam suas vidas. Durante séculos, reis, comerciantes e até bilionários modernos seguiram essa regra, não por obrigação religiosa, mas porque ela funciona. A questão é, por que quase ninguém fala sobre isso? O ensinamento bíblico sobre riqueza não se resume a orações ou pedidos divinos. Pelo contrário, há uma ação específica que, quando colocada em prática,
abre portas para oportunidades inesperadas. O que torna essa regra tão poderosa é sua simplicidade. Não requer grandes investimentos, nem conhecimentos avançados sobre finanças, apenas um compromisso real de segui-la sem hesitação. Ao longo desses 30 dias, ficou claro que essa era uma peça essencial na engrenagem da lei da atração, e que a aplicação correta poderia mudar tudo. Muitos milionários aplicam essa regra sem nem perceber. Grandes empresários como John D. Rockefeller e até figuras contemporâneas do mercado financeiro seguem esse princípio, e não é coincidência que eles prosperam. No entanto, a maioria das pessoas ignora ou subestima essa prática. Mas o que exatamente essa regra diz? Como ela pode ser aplicada no dia a dia? Para entender isso, precisamos dar um passo atrás e olhar para o que a própria Bíblia ensina sobre riqueza e abundância. A curiosidade sempre foi uma força motriz na busca pelo conhecimento. Ao estudar casos de pessoas que aplicaram princípios bíblicos para alcançar a prosperidade, uma pergunta surgiu: e se isso realmente for um código para atrair riqueza? A Bíblia menciona diversas vezes a importância da ação alinhada à fé. E esse princípio específico parecia ser a peça que faltava no quebra-cabeça da abundância. Mas apenas ler sobre isso não era suficiente. Era preciso testar na prática. A lei da atração ensina que devemos alinhar nossos pensamentos, emoções e ações com aquilo que desejamos atrair. No entanto, muitos se esquecem de que a ação é a parte mais negligenciada desse processo. E a Bíblia, com sua sabedoria milenar, apresenta uma regra clara para quem deseja prosperar. Decidir testar essa prática não foi apenas um experimento financeiro, mas uma forma de comprovar se essa conexão entre fé, mentalidade e riqueza era realmente tão poderosa quanto dizem. O desafio era simples: seguir essa regra bíblica sem questionar, sem desviar, sem procurar atalhos. Se funcionasse, os resultados apareceriam. Se não, ao menos teria uma resposta definitiva sobre esse princípio. Mas o que aconteceu nos primeiros dias foi algo que ninguém poderia prever. Pequenas mudanças começaram a ocorrer de maneira quase imperceptível, mas o impacto delas foi transformador. Para entender isso melhor, precisamos voltar ao que a Bíblia realmente diz sobre riqueza e como esse conhecimento tem sido utilizado há séculos por aqueles que prosperam. Muita gente acredita que a Bíblia condena o dinheiro, como se a riqueza fosse algo sujo ou imoral. Mas essa visão não poderia estar mais equivocada. Se analisarmos as Escrituras, veremos que prosperidade e abundância são mencionadas repetidamente como bênçãos para aqueles que agem com sabedoria. Personagens como Abraão, Salomão e Jó foram homens extremamente ricos, e não por acaso. Eles aplicaram princípios financeiros sólidos e viveram de acordo com leis espirituais que atraem prosperidade. A Bíblia ensina que o dinheiro, quando bem utilizado, é um instrumento de crescimento e realização. Em Provérbios 10, 10 e 22 está escrito: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Ou seja, riqueza não é um problema, mas sim a forma como lidamos com ela. O problema está no apego excessivo, na ganância descontrolada e no medo da escassez. Fatores que bloqueiam a lei da atração e impedem que a abundância flua livremente. Para quem compreende isso, o dinheiro se torna um aliado, não um inimigo. O grande segredo está na mentalidade. Enquanto muitos veem o dinheiro como algo difícil de conseguir, a Bíblia ensina que ele é consequência de princípios bem aplicados. Dar, investir, agir com generosidade e disciplina são atitudes que criam um ciclo de prosperidade. Mas entre todas as regras bíblicas para atrair riqueza, há uma específica que transforma qualquer realidade financeira. E foi exatamente essa regra que decidi seguir à risca. Dentro da Bíblia, há um princípio que se destaca como uma verdadeira chave para a prosperidade. Esse princípio é simples, mas poderoso: o ato de dar.
Provérbios 11:24 já dizia: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Esse ensinamento se conecta diretamente com a lei da atração, pois reforça a ideia de que quanto mais você libera, mais espaço cria para receber. O que muitos não entendem é que a generosidade não é um sacrifício, mas um investimento espiritual. A regra é clara: dar uma parte do que você recebe, sem medo, sem apego, com confiança de que o retorno virá multiplicado. No mundo financeiro, isso se traduz em conceitos modernos como filantropia estratégica, doações conscientes e até mesmo a prática de investir em pessoas e oportunidades. Bilionários como Warren Buffett e Bill Gates destinam bilhões para causas sociais, e essa mentalidade generosa se reflete em seu próprio crescimento financeiro. O dinheiro flui para onde há circulação, e reter tudo apenas por medo é um dos maiores bloqueios à prosperidade. Mas dar não significa apenas dinheiro. Pode ser tempo, conhecimento, oportunidades. O que importa é a intenção por trás do ato. O interessante é que essa prática ativa um efeito inesperado. Oportunidades começam a surgir, conexões improváveis acontecem e a escassez perde força. Ao seguir essa regra por 30 dias, o impacto foi imediato. No entanto, não foi um caminho isento de desafios. Os primeiros dias trouxeram questionamentos, resistências e a necessidade de reprogramar a mentalidade. A história está repleta de exemplos de pessoas que seguiram essa regra e experimentaram um crescimento financeiro exponencial. John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos da história, praticava o dízimo desde criança. Mesmo quando ganhava apenas alguns centavos, ele separava uma parte para doar. O resultado? Ele se tornou o primeiro bilionário da história e atribuiu seu sucesso a esse princípio. Para ele, dar não era perder. Era plantar sementes para uma colheita ainda maior. Outro exemplo marcante é o de David Green, fundador da Hobby Lobby, uma das maiores redes de varejo dos Estados Unidos. Ele decidiu aplicar o princípio bíblico da generosidade em larga escala, doando metade de seus lucros para causas sociais. O que aconteceu? Seu império cresceu de forma exponencial, superando desafios econômicos e se fortalecendo ano após ano. Isso mostra que a lei da atração, quando alinhada com princípios bíblicos, cria um fluxo contínuo de prosperidade. Esses casos não são coincidência. A ciência do comportamento financeiro já provou que pessoas generosas tendem a ter maior estabilidade econômica a longo prazo. Dar gera conexões, abre portas e cria um efeito de reciprocidade natural. Mas para quem nunca praticou isso, o primeiro passo pode ser desafiador. Nos primeiros dias do experimento, o maior obstáculo não foi o ato de dar em si, mas a resistência mental, o medo de perder, a insegurança sobre o futuro. E essa foi a primeira grande barreira a ser quebrada. Iniciar qualquer mudança na vida pode ser desconfortável, e com essa regra não foi diferente. No começo, surgiu aquela voz interna questionando: e se eu precisar desse dinheiro depois? Ou, será que isso realmente funciona? O medo da escassez tentou sabotar o processo, mostrando o quanto a mentalidade financeira estava condicionada a segurar em vez de soltar. A verdade é que a maioria das pessoas vive presa a essa mentalidade de retenção, acreditando que guardar tudo é o caminho para a segurança. Mas a Bíblia e a lei da atração ensinam justamente o contrário. Nos primeiros dias, cada ato de generosidade parecia um salto no escuro. O desafio não estava apenas em doar, mas em fazer isso com confiança, sem esperar nada em troca. A grande virada começou a acontecer quando se percebeu que esse princípio não se tratava apenas de dinheiro, mas também de tempo, conhecimento e até de oportunidades. Pequenos atos de generosidade começaram a se tornar parte do cotidiano, desde ajudar alguém com uma dica valiosa até apoiar um amigo em um momento difícil. E quanto mais se dava,
mais coisas boas pareciam voltar. Mas a resistência não sumiu de uma hora para outra. O cérebro tentava encontrar justificativas para voltar ao velho padrão de escassez. No entanto, a transformação real acontece quando se persiste, mesmo com dúvidas. E foi aí que os primeiros sinais de mudança começaram a aparecer. Uma nova conexão inesperada. Uma oportunidade que surgiu do nada. Pequenos ganhos financeiros vindo de onde menos se esperava. Essa era a prova de que algo estava acontecendo, e a mentalidade precisava se ajustar para absorver essa nova realidade. Ao longo dos primeiros dias, ficou evidente que o verdadeiro desafio não estava na regra em si, mas na forma como a mente enxergava dinheiro e abundância. A maioria das pessoas cresce ouvindo que riqueza é para poucos, que dinheiro é difícil de ganhar e que é preciso segurar cada centavo para sobreviver. Mas quando se começa a aplicar esse princípio bíblico, algo muda. A percepção sobre dinheiro deixa de ser baseada no medo e passa a ser baseada na confiança. A lei da atração ensina exatamente isso. Aquilo em que você acredita se torna sua realidade. A transição mental foi um processo interessante. No começo, doar parecia um ato de perda. Mas com o tempo, ficou claro que cada vez que algo era dado, novas oportunidades apareciam. Um exemplo prático. Um simples gesto de generosidade gerou um convite inesperado para um projeto rentável. Algo que jamais teria acontecido sem essa mudança de postura. A mente começou a associar a ideia de soltar ao crescimento, e não mais à escassez. É como se um novo circuito tivesse sido ativado, abrindo espaço para mais fluxo financeiro. A maior revelação foi perceber que dinheiro é energia em movimento. Quando seguramos por medo, bloqueamos esse fluxo. Quando liberamos com intenção, criamos espaço para mais. Essa mudança de mentalidade não apenas melhorou a relação com o dinheiro, mas trouxe uma nova forma de enxergar o próprio valor. E com isso, os sinais de abundância começaram a surgir de maneira ainda mais evidente. Pequenas coincidências que antes passariam despercebidas começaram a se repetir, indicando que algo realmente estava se transformando. A maioria das pessoas subestima o poder da repetição. Elas querem resultados imediatos, mas não percebem que a verdadeira transformação vem da consistência. Seguir essa regra bíblica por 30 dias exigiu disciplina, principalmente nos momentos em que a lógica dizia para desistir. Mas a riqueza não vem para quem tenta uma vez e para. Ela é atraída por aqueles que fazem do hábito um estilo de vida. Assim como a lei da atração ensina que pensamentos constantes criam realidades, ações repetidas criam padrões de prosperidade. A grande lição aqui foi perceber que a disciplina não significa esforço exaustivo, mas sim comprometimento. No começo, doar era um ato consciente, algo que exigia decisão. Mas à medida que os dias passaram, tornou-se automático, natural. E foi nesse momento que as mudanças começaram a acelerar. As oportunidades não apenas surgiam, mas pareciam se multiplicar. Quanto mais a regra era aplicada, mais o universo respondia. Novas conexões, ganhos inesperados, propostas de negócios que antes pareciam distantes. Era a confirmação de que a consistência gera resultados. Se alguém deseja prosperar, precisa entender isso. Disciplina e riqueza andam juntas. Nenhuma grande fortuna foi construída sem persistência. O mesmo vale para quem quer atrair dinheiro usando a lei da atração. Não basta pensar positivo uma vez. É preciso treinar a mente todos os dias. Assim como um atleta treina seu corpo, quem deseja riqueza precisa treinar sua mentalidade e suas ações. E à medida que essa disciplina se fortalece, os sinais de abundância se tornam cada vez mais evidentes. A transformação começou de forma sutil, quase imperceptível. Pequenos ganhos inesperados começaram a aparecer. Um pagamento adiantado, um presente inesperado, um desconto significativo em uma compra importante. Nada que parecesse mágico, mas cada um desses eventos parecia alinhado,
como se o universo estivesse respondendo à mudança de comportamento. A lei da atração ensina que sinais de abundância começam a surgir quando estamos alinhados com a energia da prosperidade. E foi exatamente isso que aconteceu. Mais do que ganhos financeiros, vieram oportunidades. Um contato antigo reapareceu com uma proposta de negócio. Um investimento que parecia estagnado começou a render. Até mesmo encontros casuais resultaram em conexões estratégicas. A diferença? Antes, essas oportunidades já poderiam existir, mas passavam despercebidas. Agora, com a mentalidade ajustada, cada pequena coincidência se tornava uma evidência de que a regra bíblica estava funcionando. A abundância sempre esteve lá. Apenas não era vista porque a mente estava presa na escassez. O mais interessante foi notar que essa mudança não aconteceu apenas no dinheiro. A vida como um todo começou a fluir melhor. As coisas davam certo com mais facilidade. A confiança aumentou e a ansiedade diminuiu. A Bíblia ensina que quem confia e age recebe em dobro, e essa era a sensação. Mas havia um fator ainda mais profundo por trás de tudo isso. A fé e a certeza de que, ao se alinhar com princípios espirituais, o sucesso se torna inevitável. Nenhuma mudança real acontece sem fé. No início, seguir essa regra parecia apenas um teste, uma experiência para ver se funcionava. Mas à medida que os dias passaram, ficou claro que era muito mais do que isso. Era um exercício de confiança. A Bíblia fala repetidamente sobre a importância da fé, e a lei da atração reforça esse princípio ao ensinar que acreditar no resultado antes de vê-lo é essencial. Quando se age com a certeza de que a abundância já está a caminho, as oportunidades começam a aparecer como resposta. Foi preciso confiar no processo, mesmo nos momentos em que a lógica dizia o contrário. Houve dias em que parecia que nada estava acontecendo, que tudo era apenas coincidência. Mas quem entende como a mente funciona, sabe que os maiores resultados não vêm imediatamente. Eles são construídos a partir de pequenos sinais. Assim como um agricultor planta uma semente e não vê o crescimento imediato, a prosperidade precisa de tempo para florescer. Quem desiste no meio do caminho nunca colhe os frutos. A grande virada acontece quando a fé se torna mais forte do que a dúvida. Quando se passa a agir sem medo, sem hesitação, algo muda dentro da mente. O dinheiro deixa de ser visto como um problema e passa a ser uma ferramenta. O medo da escassez desaparece e no lugar dele surge uma confiança inabalável. Foi nesse ponto que os resultados mais impressionantes começaram a surgir. Mas agora era hora de encarar a pergunta que todo mundo queria saber. Afinal, quanto dinheiro foi realmente ganho com essa experiência? Agora vem a parte que todos querem saber: os números. Quanto dinheiro foi realmente gerado nesses 30 dias? Para ser direto, o resultado foi muito além do esperado. Não apenas houve um aumento significativo na renda, como também surgiram novas fontes de receita que antes nem estavam no radar. Algumas oportunidades apareceram como se tivessem sido colocadas ali propositalmente. Um projeto antigo que finalmente saiu do papel. Um cliente inesperado. Até mesmo um investimento que começou a render acima da média. A sensação era de que algo havia sido desbloqueado. Mas o mais impressionante não foi o valor exato em dinheiro. Foi a facilidade com que ele começou a fluir. A necessidade de lutar para ganhar dinheiro desapareceu, dando lugar a um processo muito mais natural. E isso faz todo sentido quando se entende que a lei da atração e a Bíblia ensinam o mesmo princípio. A abundância vem para quem está pronto para recebê-la. O dinheiro sempre esteve disponível, mas a mudança de mentalidade e a aplicação dessa regra permitiram que ele chegasse de formas inesperadas. Para muitos, riqueza significa apenas ter mais dinheiro na conta. Mas esse experimento provou que a verdadeira prosperidade é um estado mental. Quando a mente está programada para a abundância, o dinheiro se torna uma consequência inevitável.
E essa talvez seja a lição mais valiosa de todas. O aprendizado foi tão profundo que a pergunta agora não era mais sobre quanto dinheiro foi ganho, mas sim, o que essa experiência ensinou sobre riqueza, propósito e espiritualidade. Ao longo desses 30 dias, ficou claro que a riqueza não é apenas sobre dinheiro, mas sobre mentalidade. A Bíblia e a lei da atração ensinam que aquilo que acreditamos se manifesta em nossa vida. O simples ato de seguir essa regra bíblica não apenas trouxe ganhos financeiros, mas alterou completamente a forma de enxergar dinheiro, oportunidades e até mesmo o próprio valor. A maior lição foi perceber que a escassez é uma ilusão e que a abundância sempre esteve disponível para aqueles que sabem acessá-la. Outra grande revelação foi entender que dar não empobrece, pelo contrário, fortalece. Ao abrir mão da mentalidade de retenção e medo, criou-se um espaço para que novas oportunidades chegassem. O dinheiro flui para quem sabe usá-lo, e a generosidade é um dos gatilhos mais poderosos para ativar esse fluxo. Não é coincidência que as pessoas mais ricas do mundo são também as que mais doam. Elas entenderam que prosperidade não é algo que se segura, mas algo que se compartilha. No final das contas, essa experiência não foi apenas um experimento financeiro. Foi uma transformação completa. A prova de que riqueza começa na mente, se manifesta nas ações e, inevitavelmente, se reflete na conta bancária. Mas a pergunta que fica agora é: vale a pena seguir essa regra para sempre? Esse princípio deve ser apenas um teste ou um estilo de vida permanente? Após 30 dias aplicando essa regra bíblica, uma coisa ficou clara. Esse não é um método passageiro, mas um princípio de vida. A prosperidade não acontece por acaso. Ela é atraída por quem segue certas leis universais. A Bíblia já ensinava isso há séculos, e a lei da atração apenas reforça essa verdade. O dinheiro, as oportunidades e as conexões que surgiram nesse período não foram coincidências, mas sim resultados diretos de um novo padrão de comportamento e mentalidade. E se 30 dias foram suficientes para transformar a realidade financeira, imagine o impacto de uma vida inteira seguindo esse princípio. O que muitas pessoas não entendem é que riqueza é construída com hábitos e não com golpes de sorte. Quem vê bilionários prosperando pode pensar que eles tiveram um estalo de genialidade ou uma única grande ideia, mas a realidade é que eles seguem padrões consistentes que favorecem o acúmulo de riqueza. A regra bíblica testada aqui é um desses padrões. Ela não só funciona como um acelerador da lei da atração, mas também reconfigura completamente a forma como lidamos com dinheiro, eliminando medos e crenças limitantes. Agora, a decisão está nas mãos de quem recebeu esse conhecimento. Muitos vão assistir a essa experiência e pensar: interessante, mas não sei se funciona para mim. Outros vão decidir aplicar e ver com os próprios olhos o que acontece. A única certeza é que aqueles que colocam a fé em ação, que testam e que persistem, colhem resultados. E, antes de encerrar esse assunto, há algo ainda mais importante. Como aplicar isso na prática e começar essa transformação agora mesmo? A melhor parte desse conhecimento é que ele não está restrito a poucas pessoas. Qualquer um pode aplicá-lo e colher os benefícios. O primeiro passo é simples. Escolha um percentual da sua renda, por menor que seja, e comece a dar com intenção. Não precisa ser algo grandioso no início. O mais importante é criar o hábito. Pode ser uma doação para alguém que precisa, um investimento no crescimento de outra pessoa, ou até mesmo compartilhar conhecimento sem esperar nada em troca. O segredo está na constância, pois é isso que fortalece a conexão com a abundância. O segundo passo é mudar a mentalidade em relação ao dinheiro. Pare de vê-lo como algo escasso e difícil de conseguir. A lei da atração e a Bíblia ensinam que o dinheiro vem para quem está pronto para recebê-lo. Isso significa confiar que cada ato de generosidade
cria um fluxo positivo que inevitavelmente retorna. Além disso, observe os sinais ao seu redor. Pequenas oportunidades, convites inesperados, ganhos improváveis. Nada disso é coincidência, mas sim respostas diretas à mudança de postura. Por fim, a única maneira de saber se isso funciona é testando. Pegue um período de 30 dias e comprometa-se a seguir essa regra. Anote os acontecimentos, observe as mudanças e veja os resultados com seus próprios olhos. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que ficam estagnados está na ação. E agora a decisão está em suas mãos. Se quer viver uma vida de abundância, comece agora. Mas não pare por aqui. Há muito mais para aprender sobre riqueza e sucesso. Agora que você conhece essa regra poderosa, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai simplesmente ouvir e seguir sua vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai testar na prática e ver os resultados com seus próprios olhos? A verdade é que a diferença entre quem prospera e quem continua no mesmo lugar está na ação. Aqueles que ousam aplicar princípios testados e comprovados sempre saem na frente. E agora, essa decisão está em suas mãos. Imagine como sua vida poderia estar daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, se começasse a aplicar esse princípio hoje. O dinheiro não seria mais um problema, as oportunidades viriam até você de forma natural, e sua mentalidade estaria completamente ajustada para a prosperidade. Mas nada disso vai acontecer se você não agir. Então, que tal fazer esse teste por 30 dias? Dê o primeiro passo e observe as mudanças acontecendo. Você pode se surpreender com o que a vida tem reservado para você. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra insights poderosos para transformar sua vida financeira e atrair mais abundância. Deixe seu comentário aqui embaixo me contando o que achou desse experimento e se você pretende testá-lo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa regra. E lembre-se, o conhecimento só faz diferença quando é aplicado. Agora é sua vez de agir.